Olá, queridos pais, muito bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Como estão? Como estão nossas crianças? Como vocês sabem, eu sou a professora Eva, que no momento estou respondendo pela coordenação pedagógica da escola. E estou hoje aqui com vocês para compartilhar juntamente com as tias, uma proposta de atividade muito interessante que a gente está trazendo essa semana para nossas crianças realizarem em casa com suas famílias. Nessa proposta de atividade, a gente traz como experiência o falar e ouvir da criança, Sabemos que dentro do universo da escola, essa experiência ela acontece juntamente com a interação do professor e a criança. Porém, nesse momento, essa experiência ela está sendo vivenciada com as famílias, através da interação dos pais com as atividades que a escola envia para casa para serem realizadas. E aí a gente está aqui hoje justamente para a gente poder ter uma visão melhor de como é que está acontecendo esse processo, dessa interação da criança com sua aprendizagem, da criança com seu desenvolvimento enquanto cultura da linguagem, E como proposta de atividade, a gente traz para vocês, a questão da leitura, do compartilhamento da leitura juntamente com as nossas crianças. E aí a gente traz para vocês o seguinte, lá no começo do ano, a gente entregou na escola livros para serem trabalhados a leitura em casa com as crianças, onde o nível 1 recebeu esse livro aqui, o Sapinho Cabeçudo, e o pré-2 recebeu esse aqui, Zoeira no Zoo. Então, nós vamos precisar desses dois materiais para a gente compartilhar essa atividade com vocês. Como é que a gente vai fazer essa atividade? A gente vai estar enviando para vocês as orientações dessa atividade em cards, sendo que esses cards, eles trazem o compartilhamento não dessas histórias, mas de outra história que também faz parte da escola. Porém, vocês podem estar trabalhando, seguindo as orientações que estão nesses cards dentro dessas histórias, Porque é o seguinte, o que a gente está propondo? A gente está propondo que a família realize a leitura, desse livro, junto com a criança, certo? Porque são os adultos que abrem essa porta, que promovem, essas experiências às crianças, De fazer com que ela entre no mundo da imaginação e que ela não fique só também no mundo da imaginação, mas que ela vá além da imaginação, que ela se aproprie também dos conhecimentos que fazem parte do seu dia a dia, da sua família, da sua comunidade onde ela vive. E que essa leitura, ela pode abrir a porta para que a criança também entenda o mundo à sua volta, certo? E aí é isso que a gente quer. A gente quer, acima de tudo, que vocês conversem, Porque a proposta é falar e ser ouvido. Então, nós precisamos ouvir a criança. Nós precisamos ouvir o que ela tem a dizer sobre o que nós estamos propondo para ela, certo? O que ela tem de seu, o que ela entende sobre aquilo que está sendo trabalhado, qual é a temática do livro, do que o livro trata, do que a história trata, Qual é o assunto da história e, principalmente, qual é a relação dessa história com a sua realidade, E como é que a gente vai fazer isso? Ouvindo as crianças, Nós adultos precisamos aprender a ouvir as crianças, porque as crianças elas têm muito a dizer e muitas vezes nós adultos não temos paciência de ouvir as crianças. E nós precisamos fazer isso, porque isso faz parte do seu desenvolvimento, isso faz parte da sua cultura, certo? E através dessas aprendizagens, as crianças se apropriam de sua autonomia. Elas conseguem progredir no seu conhecimento,
quando a gente começa a fazer isso desde cedo, desde aqui dessa etapa da infância, certo? Então, o adulto, ele precisa aprender a ouvir as crianças, a conversar com as crianças sobre os assuntos da família, a conversar com a criança sobre os assuntos da sua comunidade, porque ela não é um ser à parte, ela faz parte do social que ela vive, né? E ela não está ali um papel em branco, ela tem uma história, né? E somos nós, adultos, que precisamos, juntamente com ela, construir a sua história, certo? Mas para isso a gente precisa também dar ouvido às crianças, a saber ouvir a criança, a ouvir as suas necessidades, as suas inquietações, para que a gente possa auxiliar e a gente possa dar prosseguimento no seu crescimento enquanto adulto. Porque essa criança hoje, ela é criança, amanhã ela não é mais, amanhã ela já é um adulto que precisa ter sua autonomia, e essa autonomia precisa ser construída a partir de agora, a partir da infância. As crianças, elas começam a expressar seus desejos e seus anseios desde que elas nascem, né? A criança, desde bebê, ela já expressa. Quando ela não está satisfeita com uma coisa, ela chora. Quando ela quer uma coisa, ela já sabe levar o adulto para que ele resolva aquilo que ela quer, né? E na nossa etapa, que a gente já está, nas nossas crianças de 4, 5 anos, esse processo ele já acontece através da linguagem propriamente dita, onde a criança já se expressa e já sabe coordenar seu pensamento lógico. Então, nós precisamos urgentemente dar atenção a isso, né? E nós, enquanto escola, trazemos essa proposta justamente para isso, porque a gente precisa saber como é que está acontecendo essa interação, como é que as nossas crianças estão se desenvolvendo mesmo fora da escola, certo, queridos pais? E para isso nós precisamos da ajuda de vocês. Então esse material vai ser disponibilizado para vocês na sala, as professoras irão contextualizar com vocês e vocês irão nos dar retorno dessa atividade através da apresentação, assim como vocês fazem com as atividades diárias, né? Fazendo um vídeo, né? Mostrando para a professora como é que foi feita essa atividade, como foi feito o processo de leitura, como a criança recebeu essa leitura e, acima de tudo, a fala da criança. A gente precisa ouvir a fala da criança, certo, queridos pais? Por isso que a proposta é falar e ser ouvido. É essa a experiência que a gente tem para compartilhar com vocês, juntamente com as crianças, certo? Então, qualquer coisa que vocês necessitem, qualquer apoio de tática, algum apoio com relação aos livros, se por acaso vocês não tiverem com esse livro em casa, se algum pai não recebeu, procure a professora, fale com a professora, porque ela vai juntamente com a escola resolver essa questão, certo? Então, não deixe de colocar o professor da sua criança se você necessita desse apoio, tá certo? Então, nossa proposta é essa. Eu agradeço por poder estar aqui com vocês, compartilhando o nosso trabalho. E não esqueçam, falem com seu professor, se necessário, sobre as suas dúvidas, sobre as suas necessidades. E nós estamos aqui para receber vocês, ok, queridos pais? Muito obrigada, que Deus abençoe, que nós possamos continuar dando conta das nossas atividades, assim como a gente tem feito até agora, ok? Muito obrigada, um abraço a todos.